Histórias que nos motivam a viver uma experiência de fé, de confiança em Deus. Outras histórias estão na Bíblia descritas para nos direcionar também, chamar nossa atenção, porque não aprender com os erros daqueles que viveram antes de nós e erraram. E hoje eu quero olhar para essa história aqui, que é uma história impactante, e eu quero junto com você, ao longo dos próximos minutos, tirar algumas lições. Mas quero convidar você nesse momento a verdadeiramente abrir a tua Bíblia e abrir também o teu coração, a permitir que Deus ele fale com você aquilo que Deus ele deseja nesse momento falar com você. Quando nós vamos à Bíblia, a Bíblia diz assim, versículo 1: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Versículo 3 diz: Então disse Pedro a Ananias: Por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse a quem aí? Ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder. Como, pois, assentaste no coração esse desígnio, não mentistes a homens, mas a quem? A quem, igreja? Por favor, a Deus. Versículo 5 diz: Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, se dirigindo a ela, perguntou: Dize-me, vendeste por quanto aquela terra? E ela respondeu: Sim. Portanto, tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. Versículo 10 diz assim: No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam a porta e levaram e a sepultaram junto ao marido. Versículo 11 também: E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Amém? Ou misericórdia? Misericórdia. Quando nós olhamos para esse relato, nós vemos um relato aqui realmente impactante da palavra de Deus. Muitas vezes você já ouviu a seguinte frase: Deus ele é fiel. Amém por isso? Amém. Deus é fiel. Na verdade, a Bíblia descreve a fidelidade de Deus, o quanto Deus ele é fiel para cada um de nós. Quando nós vamos ao livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, a Bíblia diz assim: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus fiel, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Uma das características, um dos atributos de Deus é que Ele é totalmente fiel. E a Bíblia chega a descrever para nós que por mais que em algum momento nós sejamos infiéis para com Deus, Deus ainda assim, Ele é fiel para conosco. E mais, queridos, a sua fidelidade, ela vai de geração a geração. A fidelidade de Deus, ela passa ao longo de toda a história, de todo o mundo. Ela vem lá de Adão e ela vai vindo ao longo da história. E se você olhar para a tua vida, assim como o pastor também olhando para a vida dele, nós vemos a fidelidade de Deus ao longo da nossa vida. Porque Deus, Ele é fiel por essência. Mas eu quero te fazer uma pergunta hoje, nessa manhã, para você pensar, não responder, para você pensar. Quando nós falamos desse Deus fiel, eu pergunto: como é a nossa fidelidade para com esse Deus? Como que nós tratamos o nosso compromisso para com esse Deus? Como que nós agimos diante da nossa aliança que fizemos quando aceitamos Jesus como nosso Salvador pessoal? Como que nós andamos com a nossa fidelidade
para com esse Deus. Você já ouviu essa expressão? O fio do bigode? É uma expressão muito antiga. E ela foi, aí, alguém trouxe ela, a gente não sabe ao longo da história quem que criou essa expressão. Mas essa expressão, ela simboliza o quê? Que quando você faz um acordo com alguém, quando você faz um compromisso com alguém, você diz assim, ou dizia assim, quando não tinha documentos, é no fio do bigode. Ou seja, eu me comprometo a cumprir, mesmo que não tenha um documento assinado, mas eu me comprometo a cumprir o meu voto, a minha aliança, aquilo que eu fiz, o acordo. E por mais que muitas vezes, ao longo da história, isso poderia trazer prejuízos, geralmente a pessoa ela cumpria porque ela não queria que o nome dela fosse exposto como uma pessoa que não cumpria os seus compromissos. Nos negócios é muito comum se ter aí documentos onde a gente assina, e a nossa assinatura ela também tem esse valor de compromisso. Quando nós vamos à história de hoje, a história de hoje ela conta para nós sobre um casal que fez um voto a Deus, um casal que fez um compromisso a Deus, e a Bíblia já começa apresentando aí para nós, a partir do versículo 1, que um homem chamado Ananias com a sua mulher vendeu a sua propriedade. Eles venderam aquilo que eles tinham. Sabe, quando nós olhamos para esse contexto, eu quero já ressaltar um ponto. Em nenhum momento na Bíblia, Deus ele nos orienta a vender tudo e entregar tudo na sua causa. Em nenhum momento. Mas esse casal, ele foi movido aqui por alguns acontecimentos e eles tomaram uma decisão, eles fizeram um voto diante de Deus, eles disseram assim: nós vamos vender tudo que temos e nós vamos dar tudo para Deus, nós vamos colocar tudo na causa de Deus. Quando você volta ao livro de Atos, a Bíblia vai apresentar para nós, o livro de Atos, alguns acontecimentos. O primeiro deles, Jesus prometeu derramar o seu Santo Espírito para a igreja. Jesus fez essa promessa, a promessa foi cumprida, e quando há o Espírito Santo, quando há o poder da pregação, há também conversão, há aceitação da mensagem, e a Bíblia diz para nós que quase 3.000 pessoas em um momento foram batizadas. Amém por isso? Amém, isso aqui é fantástico. Pregação, mas o poder de Deus é igual a conversão, é igual a aceitação. Isso foi uma bênção. A igreja estava avançando, a obra estava crescendo. Ellen White, quando vai descrever esse momento, ela descreve para nós que, apesar de ser uma bênção, também algo aconteceu. Porque quando as pessoas aceitaram a mensagem, quando elas foram convertidas, quando elas aceitaram a Cristo Jesus como seu Salvador, muitas foram expulsas de casa, muitas foram mandadas embora dos seus lares. E sabe o que aconteceu? Elas não tinham aonde dormir, elas não tinham mais ou menos o que vestir, e elas também não tinham o que comer. E como nós vimos nessa manhã, a causa de Deus é a causa da igreja. É por isso que quando você olha para a Bíblia diz lá no capítulo 4, versículo 32 aí do livro de Atos, que da multidão dos que creram era um coração e alma, e ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das suas coisas que possuía, tudo porém lhes era em comum. Tudo era em comum. É fantástico isso. A igreja está crescendo, a igreja está avançando, há necessidade nesse momento, e diante dessa necessidade, cada um pensa em si? Não. Todos pensam em todos. É por isso que há divisão aqui dos bens, é por isso que ninguém pensa apenas em si, mas pensa no todo. E é gostoso quando a gente pensa no todo, porque nós participamos disso agora de manhã. Isso é ser igreja.